Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite para todos nós. Sejam muito bem-vindos a esse nosso momento que nos reunimos aqui com o coração aberto a Jesus, que nos reunimos aqui com a nossa alma também rogando a Jesus uma esperança, uma consolação, um esclarecimento. Então, que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas possam ser de esclarecimento para todos nós. Possa cair como uma gota de esperança, um bálsamo que acalma as nossas dores em nosso coração. Bom, o nosso irmão André iniciou aqui a passagem de hoje lendo o seguinte versículo de Marcos. Por isso vos digo, tudo quanto suplicar e pedir, crede que já recebestes, e assim será para vós. Jesus, ele vai dizer esta frase, que é um grande ensinamento, em um dia em que ele estava saindo de Betânia com os seus discípulos, e ele sentiu fome naquele momento. E ele, olhando ao longe, ele viu uma figueira, uma árvore robusta, uma árvore bonita. E quando ele avistou aquela árvore, para lá ele se dirigiu em busca de alimento. Só que quando Jesus chegou de frente para essa árvore bonita, ele percebeu que ali não havia nenhum fruto, não havia nada. E diante dela, Jesus diz, nunca mais ninguém comerá de ti nenhum fruto. Depois, os discípulos e ele seguiram viagem. Retornando ali depois, no dia seguinte, Pedro, o apóstolo, olhou a árvore e percebeu que ela havia secado. E ele, sem pensar duas vezes, disse a Jesus, mestre, olha o que aconteceu com a árvore que o Senhor amaldiçoou. E Jesus, com uma grande oportunidade de ensinamento ali, diz para Pedro e para os discípulos, tende fé em Deus? Amém vos digo que quem disser a este monte, sejas tirado daqui e lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que com isso que está dizendo vai acontecer, assim será. E aí Jesus complementa o final dizendo, por isso vos digo, tudo quanto suplicar e pedir, crede que já recebestes, e assim será para vós. Por outras palavras, Jesus está ensinando não só para Pedro, mas para todos nós neste momento que tudo que a gente pede, suplica, tudo que a gente deseja, ele fala, crede que já recebestes? Tem o pensamento mais elevado, o pensamento mais positivo? Não coloque empecilho, não coloque um negativismo nisso. Acredite que já conquistou e isso chegará para você. Segundo a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas tende fé em Deus, é a primeira coisa que ele fala. Então Jesus está dizendo aqui para todos nós, para termos um pouco mais de fé, para acreditarmos um pouco mais, para termos mais convicção, mais vontade naquilo que desejamos. Certa feita, havia um jovenzinho, muito pequenininho ainda, criança, chamado Gesiel. E Gesiel vinha correndo desesperado, muito ansioso, por uma estrada de terra, rumo à sua aldeia que ele morava, uma aldeia pequenininha, e Gesiel ali correndo desesperado. O sol ardente, aquele céu azul límpido, e Gesiel gritando o nome da mãe a todo momento, chamando por ela e correndo. Os vizinhos começam a abrir as janelas, olhando quem que é esse menino que está correndo por aí, chamando a mãe desesperado. E eis que a sua mãe, Marta, abre a porta da sua humilde casa e pergunta, filho, por que está tão desesperado assim me chamando? Eu estou aqui, aconteceu alguma coisa? E ele diz, mãe, a senhora não vai acreditar. Sabe quem está aí na aldeia vizinha? Aquele profeta,
Aquele homem que cura as pessoas e a senhora quer muito conhecer ele. Mãe, ele está aí na aldeia vizinha, vamos lá, temos que ir conhecer ele. Hoje é a nossa oportunidade. Marta, a mãe de Gesiel, olhou para ele e disse: filho, você está sonhando, será que isso é verdade? Como que ele vai vir aqui nessa parte nossa, nessa aldeia tão simples? Não, o pessoal inventa muita coisa, aumenta muitas histórias, será que é verdade isso? É, mãe, é verdade. Eu encontrei com um rapaz aonde eu estava e ele me disse que o profeta estava ali e está curando a todos. Essa é a oportunidade da Esther, mãe, da Esther ser curada. Vamos levar ela lá? Esther era a irmã mais nova de Gesiel. Esther, ela nasceu sem nenhum movimento. Ela nasceu sem falar e ficava só na cama. A mãe, Marta, teve alguns probleminhas, conturbações no momento do parto. E isso gerou com que a menina não tivesse sequelas e não conseguisse se movimentar. E o menino disse: é a hora da Esther ser curada, mãe. Ela vai ser curada. E a mãe olha para a menina, olha para a situação que ela vivia e pensa: não tem como. Não tem como que eu vou viajar? Porque era um dia de viagem da aldeia que eles estavam para onde Jesus estava. Como a gente vai viajar um dia? Não tenho forças para carregar a sua irmã, porque Marta já estava muito doente. A febre que não passava, uma tosse que não passava, cada vez mais emagrecendo. E ela diz: não tenho forças para carregar a sua irmã. Você é pequenininho desse jeito. Seu pai quase não fica em casa. O pai havia se entregado ao álcool. Passava dias fora, voltava outros, não ajudava em casa, batia muito nos filhos e culpava a mãe pela situação da filha, dizia que era culpa dela, pela menina estar naquela situação. Não era um ambiente familiar tranquilo, não era um ambiente familiar sereno. Então ela disse: não posso contar com seu pai, não tenho com quem pedir ajuda, a gente não tem dinheiro, não temos nada, não tem como. Deixa pra lá, outro dia a gente pensa em Jesus, em outro momento a gente encontra com ele, vai ter outra oportunidade. E o menino diz: não, mãe, não vai ter outra oportunidade. Ele já está indo embora, ele fica poucos dias e parte para longe, é a nossa única chance. E ela diz: está difícil demais, não tem como. Assim como nós, meus irmãos, muitas vezes, quando a gente precisa muito de algo ou deseja muito aquilo, colocamos empecilhos. Nós colocamos empecilhos. Ah, não tem como, por causa disso. Ah, não, mas tem esse probleminha aqui. Ah, mas tá difícil demais. Vou precisar fazer muita força, vou ter que me sacrificar muito. Ah, eu não quero. Deixa do jeito que tá, que é mais fácil. Mesmo a gente precisando e querendo muito aquilo. Ou se não, outras vezes dizemos: ah, outro dia eu busco a Jesus, hoje não, amanhã. Amanhã eu busco mudar, amanhã eu me transformo, amanhã eu busco ser melhor. Por enquanto eu sigo aqui, nessa rota que estou. E vamos deixando, e a vida vai passando. Bom, Gesiel se conformou com a resposta da mãe. Falou: o que eu posso fazer? Eu sou uma criança. E a mãe foi cuidar da filha, ajeitar as coisas em casa e começou a ficar muito melancólica, começou a chorar muito, ficar muito triste, porque ela queria muito encontrar com Jesus. Porque o pensamento dela era o seguinte: eu estou muito doente. Se eu partir desta vida, quem vai cuidar da minha filhinha nessa situação e do Gesiel tão pequenininho? Meu marido não ajuda em nada. Não temos parentes aqui por perto. Minha filha vai ficar aqui com meu filho. Então a alternativa dela, a única alternativa dela era Jesus para curar a filha.
Era isso que ela queria. Mas, ela disse, muitos empecilhos. Então ela começou a orar. Elevou o pensamento a Deus. Só que a oração dela tinha um peso muito melancólico, porque ela dizia: Deus, por que eu tenho um filho tão saudável aqui, o Gesiel, tão saudável, tão forte, e a minha filha nasceu dessa forma? Por que a minha vida é desse jeito? Olha como que é a vida dos outros, às vezes é mais fácil, e olha a minha, como que é difícil. Por quê? Olha meu marido, como ele me trata. E ela fez uma pergunta para si mesma nesse momento. Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Jesus, se o Senhor estivesse aqui no meu lugar, na minha situação, o que o Senhor faria? E nesse momento, ela ouviu um bom dia, minha senhora, lá de fora. Um homem, um rapaz numa carroça, dizendo: oh, minha senhora, bom dia, olha como que o dia está bonito. Ela olhou, achou meio estranho aquilo, e ele disse: olha, eu vim buscar a senhora, o Gesiel e sua filha para ir ao encontro de Jesus. Conversei com seu filho ontem, ele me contou a sua história. Fui eu quem falei para ele que Jesus estava na aldeia vizinha, não sei se ele chegou a te contar sobre isso. E eu vim aqui, quase não dormi à noite, fiquei pensando em vocês o tempo inteiro. E eu pensei, o que custa eu vim aqui oferecer uma carona, levar vocês aqui na minha carroça, por mais que simples? Eu vim buscar vocês. E ela quase não acreditou, porque ela pensou, nossa, um dia anterior não tinha como eu ir lá. E agora alguém chega aqui e me oferece como ir? Mas aí ela já colocou outros empecilhos. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho como levar uma comida, não tenho onde hospedar, não vai ter como. Será que Jesus aceitaria? E aí logo o rapaz diz para ela: olha, eu trouxe uma cesta de pães, aqui tem comida, não precisa se preocupar com nada. E lá, quando a gente chegar, meus pais moram nessa aldeia. Já deixei eles avisados, vocês vão se hospedar lá. E amanhã, depois, eu trago vocês de volta. Não precisa se preocupar. Aí ela disse, bom, se eu colocar mais um empecilho, sou eu mesmo que estou colocando, porque tá quase na minha frente que é para eu ir para eu tentar. Então eu vou. Arrumou a Esther, chamou Gesiel e eles partiram rumo à aldeia atrás de Jesus. Um dia de viagem, uma viagem muito difícil. Naqueles tempos não é como hoje, que tudo é muito prático, tudo é muito rápido. Mas eles foram. Chegando lá, já era muito tarde, eles resolveram ir para a casa dos pais do rapaz para descansar um pouco. Chegando lá, foram muito bem recebidos pela mãe do rapaz, que se chamava Ana, e pelo pai dele. E a Ana ficou encantada com aquela menina, encantada com a mãe, e disse, vocês vieram ao encontro de Jesus? E Marta falou, sim, ele vai curar minha filha, eu sei que ele vai curar minha filha, e essa é a saída que nós temos. Bom, eles comeram, e a Ana disse, olha, é bom vocês dormirem cedo, porque Jesus começa os serviços muito cedinho. Logo ao amanhecer ele já está lá, ajudando, curando as pessoas, compartilhando o evangelho divino e lota. Fica cheio de gente, então tem que chegar cedo e aguardar. E ela fez assim. No outro dia cedinho, foi para lá. E ela se assustou, porque realmente era uma multidão incontável de pessoas que ali estavam para pelo menos ver Jesus. Não tinha muito onde passar. Não tinha como se aproximar de Jesus. Era muita gente. Então eles foram, sentaram-se. Estava ela, o Gesiel e o rapaz que estava ajudando ela. Sentaram assim do lado e ela viu. Ela viu Jesus passando. E ela não acreditava. Porque ele tinha uma luz que não existe palavras para a gente descrever aqui. E Jesus ia parando, conversando um por um.
auxiliando, curando. Ela viu imediatamente Jesus curando as pessoas ali. E a esperança dela ia renovando. E é isso que ela começa a observar, que Jesus está vindo ali na direção deles. E ela não acredita. Nossa, essa multidão, Jesus está vindo para cá. Num piscar de olhos, Jesus está na frente dela. Jesus estava de frente para ela. Era tudo o que ela queria. E ela perdeu a fala nesse momento. Ela não sabia nem o que ela queria pedir. Jesus estava ali olhando para ela. E a única coisa que ela consegue falar é: cura a minha filha, por favor. É a única coisa que eu te peço. Cura a minha filha. E Jesus olha para ela e diz: você sabe o que está me pedindo? Você sabe o que você está me pedindo? Sim, cura a minha filha. Jesus olha para ela e diz: à noite estarei na casa de Efraim, um grande companheiro do discipulado de Jesus. Me encontre lá e nós conversaremos. Ela não entende. Como assim? Eu vi ele andando aqui na multidão, curando as pessoas. Por que com a minha filha ele não curou? Por que ele quer conversar comigo mais tarde? Ela voltou para casa, onde ela estava hospedada, cabisbaixa, encontrou com Ana ali, e ela contou para Ana o que aconteceu. Olha, ele pediu para a noite, isso é comum acontecer, ele pediu para a noite eu ir lá encontrar com ele na casa de Efraim. E a Ana disse: sim, isso é comum, isso acontece. E a Ana vai fazer uma consideração, meus irmãos. Olha que interessante. A Ana vai dizer o seguinte para Marta: nosso mestre, ele tem operado verdadeiros milagres, minha filha. E não só curando corpos. Nós tivemos a constatação de mudanças incríveis. Pessoas que se transformaram ao aceitar a sua doutrina de amor e caridade. Eu não tenho ideia do que ele deseja com você, mas com certeza é uma coisa boa. Olha que delicadeza nas palavras de Ana, porque ela diz: olha, Jesus tem operado verdadeiros milagres, mas não só curando corpos, sobretudo curando as almas. Jesus cura uma alma quando ela se transforma, quando ela deixa aqueles velhos hábitos e se abre para um novo caminho, um caminho no bem, um caminho melhor. E Jesus, quando ele adentra verdadeiramente, quando a gente permite que ele adentre na nossa vida, é uma transformação que ele faz que não tem como nós mantermos velhos hábitos, velhos desejos ou aquelas coisas que a gente fazia antes. É uma transformação por completo que a gente sente. Cada um tem o seu tempo, mas é uma transformação por completo. Começamos a nos questionar: será que isso que eu faço é certo? Será que essas ideias que eu tenho são realmente boas? Será que eu não estou prejudicando o outro fazendo isso? A gente começa a se questionar. Aí nós vemos a renovação que Jesus faz interiormente. E olha só, ela faz uma pontuação aqui para já chamar a atenção de Marta. Olha, ele está curando corpos, mas ele está curando almas. Primeiro as almas. E muitas vezes o que a gente passa fisicamente é a cura para a nossa alma. E vejamos que, então, Marta acolheu isso que Ana falou e foi para a casa de Efraim no anoitecer, ansiosa para aquilo. Chegando lá, encontrou com Jesus. Ela quer saber o que o mestre quer conversar comigo. Eu trouxe minha filha, vai curar ela. Chegando lá, Jesus chama a todos. Ela não está sozinha, havia mais pessoas lá. Chama a todos para o lado de fora da casa. A noite estava bonita, estrelada. Vamos conversar aqui fora. Atende um, atende outro. Chega a vez de Marta. E Jesus diz para ela: então, Marta, vamos conversar. Agora chegou o momento da gente conversar. E Jesus vai dizer: Marta, você deseja a cura
de Esther, sua filha. Porque você julga que se ela tiver em condições físicas satisfatórias, melhor ela vai se desenvolver na vida, ela vai crescer, porque ela ainda é uma criança. Então ela vai crescer, vai se desenvolver, é isso que você quer? Não é isso que você deseja? E Marta diz sim, porque meu tempo de partir já está chegando. Como que eu vou deixar uma criança aqui nessa situação? E Jesus diz, partir? Partir, Marta? Aí ela, sim, eu estou muito doente. E a minha doença cada vez mais está me tirando as forças. E eu quero que essa menininha e esse menininho aqui, como eu vou fazer? E Jesus diz para ela o seguinte, então por que você não pede por você e está pedindo pela sua filha? Se é você que está tão doente, por que você não pede para você e você está pedindo para sua filha? E Marta diz, porque como mãe, eu coloco o bem-estar da minha filha em primeiro lugar. E eu peço para ela e não por mim. E Jesus diz, você ama muito a sua filha? E ela, sim. E é por isso que você pede isso? Sim. E Jesus vai falar assim para ela, Marta, eu ouvi você me chamar. Eu ouvi você perguntar o que eu faria no seu lugar. E ela fica, mas como? Como que o Senhor ouviu eu te chamar? Eu não estava fazendo oração, eu não estava fazendo uma prece nesse momento. Foi só no meu pensamento que eu perguntei, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Eu não estava fazendo prece, eu não estava em oração. E Jesus diz para ela, como são estranhas as criaturas humanas? Acham que orar exige um lugar específico, atitudes ensaiadas, fórmulas convencionais. E a gente às vezes acha isso mesmo, que Jesus está dizendo. Que para orar tem um lugar específico, a hora certa, uma quantidade certa, um momento adequado, ou até mesmo as palavras que têm que ser ditas. E aqui Jesus traz algo que harmoniza tão bem com o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece. Não importa a quantidade de palavras, não importa a palavra que é usada, se é uma palavra chique, se é uma palavra simples, a prece é aquela que sai do fundo do coração. A prece é aquela que a gente eleva o pensamento e consegue conectar ali com Deus e com Jesus, seja uma frase, porque ela falou uma frase. Jesus, o que faria no meu lugar? Uma frase, Jesus ouviu o pensamento dela e foi ajudá-la. Uma frase. Porque foi do fundo do coração. E sabe o que Jesus diz para ela? Que ele ouviu essa frase dela, esse pedido, e logo ele já, com o auxílio de mensageiros da luz, outros espíritos, foi em busca de tentar uma forma de trazer ela até Jesus. Lembra que aquele rapaz disse assim, não consegui nem dormir, pensando que eu podia vir aqui te oferecer uma carona na minha carroça para te levar? Foi Jesus que, através de um espírito, ele fala isso, inspirou esse rapaz para ele ir lá oferecer carona para levar ela. Ele foi uma ponte. Mas o rapaz estava com o coração aberto para conseguir ouvir esse pedido da espiritualidade. Porque isso, meus irmãos, acontece muito. Deus usa de nós para ajudar os nossos próprios irmãos. Às vezes é um pensamento que vem, nossa, eu podia ajudar aquela pessoa, eu podia ir lá na casa dela hoje, eu podia ligar para ela hoje, eu podia perguntar se tá tudo bem. É Deus usando da gente para, às vezes, ir no irmão que não tá bem, que tá precisando de ajuda. E às vezes a gente nem sabe disso. E olha a outra perspectiva, ela sendo ajudada por Jesus e pela espiritualidade, e sabe o que ela achava? Que era o acaso, que era sorte. Nossa, que sorte que eu tive que esse rapaz chegou aqui. Olha o acaso. E Jesus fala para ela, não é sorte, não é o acaso. É Deus. É Deus te auxiliando. E às vezes a gente diz isso quando acontece algo bom. Nossa, que sorte.
Nossa, olha o destino, olha o acaso. Deus jamais colocaria a vida dos seus filhos na sorte e no acaso, ou no destino. É a espiritualidade nos ajudando. É nós caminhando aí na nossa jornada, com o auxílio. E a gente recebe tanto auxílio da espiritualidade que a gente nem imagina. Nem imagina. Os bons espíritos, não só da nossa casa espírita, do templo religioso que a gente frequenta, não só os espíritos familiares nos auxiliam tanto que a gente nem imagina. E ficamos dizendo, é sorte. Olha que beleza, olha que sorte que eu tive que me aconteceu. Alguém me ofereceu ajuda, alguém me ofereceu essa carona nessa carroça como aconteceu com ela. E não foi. Foi todo um planejamento da espiritualidade para que ela conseguisse chegar naquele momento e ser ajudada. Olha isso, meus irmãos, isso nem passa por nós. Acho que se a gente conseguisse enxergar o quanto somos ajudados, acho que todos nós ficaríamos boquiabertos. Exatamente. Exatamente. E olha só o que Jesus continua dizendo para ela. Ao pensar, você estabeleceu um elo indispensável que une a criatura ao Criador. E ninguém fica sem resposta. Jesus estava dizendo aqui do pensamento que ela teve. Falando assim, olha, o pensamento que você teve foi tão forte, tinha tanta boa vontade naquele pensamento, que ele já foi ligado na espiritualidade. Uma simples frase, um simples pensamento ligou na espiritualidade. E ninguém fica sem resposta. Tudo que a gente solicita para Deus, a gente não fica sem resposta. Só que, meus irmãos, nem sempre a resposta vem da forma como a gente deseja, no tempo que a gente deseja ou do jeitinho que a gente quer. Nem sempre. Vai vir no tempo de Deus e na forma que Ele julgar melhor para todos nós. Mas Jesus deixa claro aqui, temos que ter o coração aberto, porque senão a gente roga auxílio. A espiritualidade vem nos ajudar. Só que se a gente está com o coração fechado, com a cabecinha fechada, a gente vai continuar falando, nossa, Deus não ouve meu pedido, Deus não me ajuda, sendo que Ele está tentando. Igual a história que o nosso irmão André leu aqui no início do evangelho de hoje, que aquele homem estava no deserto com muita sede, rogando que os anjos chegassem ali e lhe trouxessem um pouco de água. Deus chegou com ele com um copo de água e deu para ele do jeito que ele estava pedindo? Não. Mas inspirou ele, olha, se levanta e anda. Inspirou. Ele levantou, andou e encontrou um oásis. Muito mais água do que ele esperava. Assim é conosco, meus irmãos. Nós rogamos. Não vai vir, às vezes, exatamente como a gente pede, no tempo que a gente pede. Mas pode ter certeza que vai vir algo realmente que a gente precise, que vai ser o melhor para todos nós. Jesus diz, ninguém fica sem resposta. Imagina se esse rapaz que estava lá no deserto continuasse lá falando, não, o meu copo de água não chegou, vou ficar aqui. Eu pedi um copo de água, ele não chegou, e não ouvisse a inspiração de caminhar e continuar. Ele não ia descobrir aquele oásis todo para ele. E às vezes nós, na dificuldade, oramos, pedimos para Deus nos ajudar, para tirar essa dor, para a gente conseguir solucionar um problema, para a gente superar uma dificuldade. E Deus pede, continua, persevera. Lá na frente vai ser melhor, tudo passa. Se a gente se entrega, não vamos saber como ia ser no futuro. E quantas bênçãos iríamos receber. Olha só. E Marta, aqui conversando com Jesus, ela começa a ter um olhar diferente. Olha só. Quantas bênçãos eu recebi em pouco tempo e eu ainda achando que a minha vida estava ruim. Quanta coisa Jesus me ajudando aqui
e eu focada só ali, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus vai ter uma conversa com Marta e dizer, a sua filha não vai ser curada. Agora, não. Na hora que você quer, não. Ela ainda não pode. Ela iria viver ainda por 25 anos ali na Terra. Ela ainda não pode ser curada. O tempo dela ainda não é esse. Pediu a compreensão dela para isso. Ou seja, ela estava tendo a resposta, ela estava sendo atendida e ela só precisava esperar porque algo melhor a aguardaria futuramente. E algo muito melhor a aguardava futuramente. Porque iria ser ali o perdão de uma filha, de um espírito para com o outro, através daquela situação. E se a menina fosse curada naquele momento, não haveria perdão no futuro. Então Jesus disse, espera um pouquinho. Persevera, não desiste. Agora a cura física não vem, mas depois vai vir a cura do espírito, que é bem melhor. Porque a cura física é só aqui imediata, a cura do espírito é eterna. E Jesus faz essa cura espiritual em todos nós. Mas Ele nos pede calma, paciência e perseverança. E que a gente continue elevando o pensamento em prece com muita boa vontade. Não só recitando a prece maquinalmente, mas com o coração. E tendo fé em nós, que nós conseguimos, não colocando empecilhos, porque Jesus está fazendo tudo para que a gente dê conta de superar. E às vezes somos nós que colocamos os empecilhos. Marta, quando ela abriu o coração para aceitar Jesus, tudo fluiu, tudo encaminhou. Façamos assim também, meus irmãos. Jesus está constantemente nos auxiliando nas nossas dificuldades. Não vamos cruzar os braços e falar, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tá difícil demais. Confiemos, tem algo sempre melhor nos aguardando futuramente. Que assim seja. Meus irmãos, essa história de hoje, ela é uma história do livro A Arte de Recomeçar. Inclusive, a gente tem essa obra aí na nossa biblioteca. É uma obra que foi psicografada por Cirineia Yolanda, ditada por Leon Tolstói. Eu contei só um pedacinho, viu? Porque ainda tem a parte do passado delas, o porquê essa situação. Mas hoje aqui o nosso foco é falar da fé, da prece e que tudo tem uma resposta e que nem sempre é do nosso jeito, mas é segundo a vontade de Deus. Que assim seja.